Bem-vindo ao nosso canal no Spotify. Você ouvirá agora uma mensagem do nosso pastor Daniel Ventura. Deus o abençoe e fale ao seu coração. Como viver bem? Como viver bem? Porque eu acredito que todo mundo quer viver bem. Alguns vão chamar o viver bem de felicidade, outros vão chamar o viver bem de equilíbrio, de realização. Mas, no fundo, a gente está falando da mesma coisa. Nós queremos viver bem por dentro. Exatamente usufruindo daquilo que nós acabamos de mencionar. Um espírito inabalável. Mesmo quando tudo ao nosso redor treme, sacode. Queremos ter a certeza absoluta que por dentro estamos sólidos, reforçados, em pé. Queremos viver bem dentro de casa. Quem não deseja ter um lar marcado pela paz do Senhor, pela alegria do Senhor, pela harmonia, pela fidelidade? Um lar que se transforme num pedaço dos céus sobre a face da terra. Queremos viver bem uns com os outros. Estamos num mundo tão fragmentado, com relações tão superficiais, que sim, desejamos viver relacionamentos autênticos, genuínos, olho no olho. Nós ainda somos os guardiões de uma era real, onde nós tocávamos uns aos outros, onde nós tínhamos a oportunidade de olhar olho no olho, reconstruir relacionamentos. Essa geração não. A geração atual estabelece relacionamento a partir dos likes, dos views. Se não está bem, bloqueia, deleta. Queremos viver bem diante de Deus. Andar pela vida com o nosso coração leve. Sabendo que todas as vezes que o olho do Senhor se dirige para nós, Ele encontra em nós filhos e filhas amados, que dão prazer a Deus, assim como aquela voz ecoa dos céus em direção a Cristo Jesus. Este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer, alegria. Esse é o desejo também dos nossos corações. O problema é que quase sempre nós temos a tendência de tentar construir uma vida boa sobre fundamentos errados. A gente tende a acreditar que vida boa é aquela vida que tem tudo sob controle. É dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Outros qualificam a vida boa como ser admirado, reverenciado, respeitado. Outros definem a vida boa como uma vida sem conflitos, sem tensão. Uma vida organizada de tal maneira que nada nos abale, nada nos afete. Só que esta é uma conceituação superficial de vida boa. Paulo dá um mergulho e nos ajuda, por meio dos seus escritos, a definir de forma adequada o que é uma vida boa. O que é viver bem. E por isso eu quero convidar você a acessar a Bíblia na carta que o apóstolo Paulo escreve aos Colossenses, capítulo 3. Colossenses, capítulo 3. E eu quero estimular você a acessar o texto, seja aí de forma digital ou analógica, por meio do dispositivo móvel, por meio da Bíblia em papel, Colossenses, capítulo de número 3. O que nós vamos encontrar neste capítulo não são técnicas de autoaperfeiçoamento, mas palavras de alguém que andou com Deus e que nos ensina nesta manhã como vive quem verdadeiramente foi alcançado por Cristo Jesus.
Porque quando a gente começa a entender que a vida plena, que a vida abundante, que a vida boa tem a ver muito mais com aquilo que acontece dentro da gente, que isso não tem a ver com comportamento, porque a vida boa não começa com postura e atitude, com gestos e movimentos. A vida boa começa com a graça de Deus. A vida boa começa em Deus. Não no que eu faço para Deus, mas naquilo que Deus fez em mim por intermédio de Cristo Jesus. E é isso que Paulo vai mostrar para nós. E a primeira lição que nós aprendemos com o apóstolo Paulo é esta: a vida boa começa quando entendemos quem somos em Cristo. A vida boa começa quando entendemos quem somos em Cristo. Veja o que diz o verso 12 do capítulo 3 da carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Como povo escolhido de Deus, santo e amado. Como povo escolhido por Deus, santo e amado. Antes do apóstolo Paulo mandar você e eu revestirmos-nos de qualquer virtude, ele traz à tona a identidade dos filhos e das filhas de Deus. E qual é essa identidade? São os escolhidos. São os santos, os amados. O apóstolo Paulo não está dizendo assim: comportem-se bem para, talvez, quem sabe, vocês sejam alcançados pelo amor de Deus. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo: olha, vocês pertencem a Deus. Deus revelou o seu amor para com vocês em Cristo Jesus. E em Cristo Jesus vocês foram alcançados pela graça de Deus. Deus tomou o primeiro passo, ele foi na direção de vocês. E isso muda tudo. Por que isso muda tudo? Porque uma vida mal vivida, naturalmente, normalmente, ela começa com uma identidade errada, uma leitura inadequada sobre nós mesmos. E hoje as pessoas estão com uma visão deturpada sobre quem são. Pessoas que têm adulterado esta identidade ou perdido esta identidade por conta, especialmente, desta era midiática que estamos vivendo. Pessoas tentando ser o que não são, tentando manter uma aparência em troca de visualização, em troca de aprovação digital. E quando eu comprometo a minha identidade, eu deformo a minha jornada como pessoa. Eu comprometo definitivamente a minha vida, a minha história, o meu horizonte, o meu futuro. Então grave isso: uma vida mal vivida normalmente é decorrente de uma identidade imaculada. Gente tentando ser o que não são. Porque quando eu tento, por exemplo, qualificar a minha vida, estabelecer a minha vida como uma vida boa a partir do sucesso, a partir da aprovação, eu vou viver o inferno da comparação. E o problema do inferno da comparação é que a gente sempre tende a olhar para cima, sempre fica tentando se comparar com quem está no degrau acima. Sendo que se nós movermos os nossos olhos para baixo, nós vamos perceber quão privilegiados nós somos, quão agraciados nós somos. Se nós vamos tentando encontrar valor na nossa vida a partir da aprovação dos outros, a gente não vai conseguir descansar um dia sequer. Porque nós sempre vamos ficar aguardando a manifestação, a reação do outro. E se o outro um dia resolver não dar um joinha para a gente, tudo desmorona. É por isso que a gente tem percebido tanta gente cansada. Nós estamos numa geração estafada, sobrecarregada. Por quê? Porque nós já estamos num movimento de tentativa de tirar da criação aquilo que só a graça pode dar para nós. Quem nos define
não são os elementos da criação. Quem nos define é o nosso Criador. Você é fruto da boa mão de Deus, você é projeto de Deus, você é um menino, uma menina, um filho, uma filha, um lindo, uma linda de Jesus. Grava isso no seu coração. Você é obra-prima da criação. Você não é fruto do acaso, você não é fruto dos astros, da numerologia, do ordenamento do cosmos, não. Você foi projetado por Deus. Coloque isso no seu coração, a despeito da sua história, a despeito das suas mágoas, a despeito das marcas que a vida trouxe sobre você, no seu núcleo familiar, nos seus antecessores. O que te define é o que Deus tem para você. Os planos de Deus, o projeto de Deus. E o que Paulo faz aqui é nos trazer de volta ao fundamento. Lembrando-nos quem nós somos, porque em Cristo nós fomos recebidos, em Cristo nós fomos amados. Em Cristo Deus olhou para nós e disse, olha, eu quero me relacionar com você, eu quero trazer você para o novo caminho. Para que você usufrua dos sonhos que eu tenho para você, dos planos que eu tenho para você. E esse movimento que o Senhor faz em nossa direção não é um movimento individual apenas, é um movimento coletivo também. Por quê? Porque individualmente somos filhos de Deus, mas conjuntamente nós formamos o povo de Deus, a família de Cristo Jesus. Então quem está sentado aí ao seu lado, próximo a você, é seu irmão em Cristo, é sua irmã em Cristo. Nós iniciamos a nossa jornada aqui e vamos completar essa jornada lá na presença de Deus eternamente. Esse é o conceito de igreja, biblicamente. Eu não estou aqui falando de placa, eu não estou falando de endereço, de CNPJ, de denominação. Eu estou falando daqueles que creem em Cristo Jesus como Senhor de suas vidas, lutam dia a dia para agradar o coração de Deus. E quando eu reconheço a minha identidade como filho de Deus, como filha de Deus, eu estou apto e apta a dar o próximo passo, que é o que Paulo vai falar em seguida. Revistam-se. Revistam-se. Revistam-se desta identidade. Você não é qualquer um, qualquer uma. Você é filho amado por Deus, filha amada por Deus. Então, se você é amado e amada por Deus, viva como alguém amado e amada por Deus. E a segunda lição que ele traz é essa. A vida boa aparece quando o caráter de Cristo é formado em nós. Esse amor nos constrange, mas ao mesmo tempo nos transforma. Olha o que Paulo diz no verso 12. Ele continua. Revistam-se de profunda compaixão. Já que vocês foram alcançados pelo amor de Deus, vistam-se desse amor, que gera compaixão, que gera bondade, humildade, mansidão, paciência. A marca do crente, ela não é identificada na nossa vestimenta, na nossa indumentária, no nosso comportamento visual. Tem a galera aí da holofotite, eu falei sobre isso aí há algumas semanas. São auditórios que foram transformados em palanques, plataformas de visibilidade humana. Ministérios que deixaram Cristo do lado de fora e foram transfigurados em ministérios antropocêntricos, centrados numa pessoa. É o ministério do pastor fulano de tal, é o ministério do apóstolo fulano de tal, da pastora fulana de tal. É por isso que quando a gente lê Apocalipse capítulo 13, a gente vê uma cena constrangedora do próprio Cristo batendo a porta de uma igreja, e o texto erroneamente usado muitas vezes por muitos pastores, eis que estou à porta e bato, aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta eu entrarei e cearei. Aí utilizam isso aí para pregação evangelística. Isso não tem nada a ver com pregação evangelística, porque o que o Senhor está fazendo é batendo a porta de uma igreja. Ora, como assim? O culto está rolando, o louvorzão está rolando, o fogo está descendo. Mas a centralidade de tudo aquilo que está sendo feito está do lado de fora. Eu não sou da linha do arrebatamento, mas eu sei que alguns trafegam nessa linha dos deixados para trás. Mas vamos, apenas de forma didática, trazer a ideia dos deixados para trás aqui. É mais ou menos o seguinte: o povo foi arrebatado, e tem muita igreja que vai continuar com o culto da mesma forma.
o fogo descendo, o louvor comendo, a coisa acontecendo, e o povo já foi há muito tempo. Por quê? Porque não tem nada de Jesus. Nada de marca do Evangelho do Senhor Jesus. Por isso que não tem a ver com visibilidade, com a roupa de ver Deus, com o evangeliquez, tem a ver com caráter. A marca de um autêntico filho, de uma autêntica filha de Deus, tem a ver com caráter, com postura, com vida, com integridade. Tem a ver com barulho. Tem a ver com assemelhar-se a Cristo Jesus. Não é um impacto aparente, oratória, é a turma do coach, da programação neurolinguística. Isso é diabólico. Isso é adulterar a noiva de Cristo. O que tem a ver verdadeiramente com uma vida marcada pelo Senhor Jesus é uma transformação real, que faz a gente homens mais parecidos com Cristo, mulheres mais parecidas com Cristo, pais, mães mais parecidos com Cristo. É isso. Não interessa onde você mora, não interessa que roupa que você veste, não interessa quanto que você tem na sua conta bancária. O que interessa é essa marca revelada por meio de uma postura, de uma conduta. Porque a gente está vivendo um tempo em que tudo é medido pela exposição. Quem aparece mais, parece maior. Quem fala mais, parece mais forte. Aí fica essa turma aí. Aí tem um que fica, ô linda, ô lindo. E assim. Aí você passa a ter um outdoor lá com, ô linda de Jesus, ô lindo. 10.000 pessoas lá para ouvir, ô linda, ô lindinho. É exposição. Quem produz mais? Qual é a igreja que está mais crescendo no Brasil? Gente, numa boa. Sucesso no reino de Deus não tem a ver com número. Não tem a ver com tamanho. Se você olhasse para os 12 escolhidos por Cristo Jesus, era um aglomerado de pessoas incompetentes, ralé. Alguém olharia e falaria assim, vai dar em nada isso aqui. O próprio Cristo Jesus. Vem de onde? De Nazaré? Pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Mas aí a lógica do reino de Deus, ela é avessa, ela é o contrário. Aí Deus usa as coisas malucas, incompreensíveis, para exatamente fazer o que deve ser feito. Porque não tem a ver com tamanho. Tem a ver com a essência. Tem a ver com a identidade de Cristo em nós. Por isso que Paulo, inclusive, gente, lê a Bíblia. Ele não começa com dons espetaculares. Eu respeito. Mas quando eu olho para a Bíblia, eu sou instruído pela Bíblia a agir de forma adequada, correta, coerente, serena. O apóstolo Paulo não começa com dons espetaculares. Ele está começando com compaixão, humildade, mansidão, paciência. É aqui que na minha terra diz que a porca tosse o rabo, porque é nessa situação, na rotina, no cotidiano, no dia a dia, que a gente mostra se a gente tem Deus ou não, se a gente é filho ou filha de Deus ou não. Não é por conta de sinal prodigioso, por manifestação sobrenatural. Não. A manifestação de Deus, inclusive, só ler a Bíblia, ela acontece muito mais no ordinário, muito mais na rotina do que a gente imagina. E tem um povo esperando um anjo descer e escrever com fogo na parede. Vai ficar esperando. Porque não é assim que acontece. O que é compaixão? Compaixão é aquele filho, aquela filha de Deus que tem o seu coração movido para a necessidade do outro. É isso. Eu lembro, estávamos no Granja ainda,
de ter aparecido entre nós, aqueles que estavam lá naquela ocasião vão se lembrar, um casal, e ela se denominava profetisa de Deus. Estavam no meio daquele caos, da tragédia da chuva. E ela decide, no hall, trazer uma palavra profética, dizendo que Deus estava aplicando sobre Petrópolis o seu juízo, por conta do pecado da cidade. E que aquilo era só um prelúdio do que Deus ainda ia fazer sobre Petrópolis. Eu olhei para aquela jovem e falei assim, me perdoe, mas isso não é de Deus. Porque você olhava para aquela jovem, tinha sangue no olho dela. Ela estava salivando. Se isso fosse de Deus, minha querida, você teria entregue essa mensagem chorando, em prantos, e não salivando, e não desejosa do caos, da morte. Então a gente precisa aprumar o coração. Porque a identidade de Deus em nós passa pela compaixão. Eu preciso olhar para o que está acontecendo ao nosso redor e me incomodar. Me incomodar. Mais ou menos 1.000 adolescentes no último ano se suicidaram no nosso país. Estávamos tratando sobre isso aqui hoje com a reunião dos nossos pais de crianças e adolescentes. Um em cada 5 está sofrendo dano emocional, por distúrbio emocional. Nos últimos 10 anos, nós tivemos entre 10 e 14 anos um aumento de 2.500% de ansiedade nas nossas crianças. E isso tem que nos incomodar. Isso tem que fazer com que a gente se reúna aqui, reflita, discuta ações concretas de que nós, como igreja, podemos fazer para proteger o coração dos nossos filhos, dos nossos netos. É por isso que estamos aqui. A gente não está aqui para ocupar um espaço numa avenida. Há mais uma igreja em Petrópolis. Não é para isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui para ser sal e luz, nós estamos aqui para ser relevantes, nós estamos aqui para gerar transformação, nós estamos aqui para acolher, nós estamos aqui para amar, nós estamos aqui para servir. É para isso que nós estamos aqui. E isso, para mim, tem muito mais fundamentação, muito mais lógica e muito mais relevância do que ser reconhecido como a maior igreja do Rio de Janeiro. Porque eu conheço algumas igrejas. E eu sei que algumas dessas gigantescas e mega churches no Brasil, que estão muito mais ocupadas e preocupadas com o tamanho e cada vez mais crescente, para dizer o número, os jovens que estão no culto pela manhã estavam pulando o carnaval no sábado, estavam na boate, estavam no motel, estavam numa vida promíscua no sábado. E aí? Não tem a ver com número, não tem a ver com estética, tem a ver com ética. Tem a ver com a humildade que o apóstolo Paulo fala aqui. O que é a humildade? É eu parar de me colocar no centro. Deus, eu decreto, eu declaro, Deus, eu ordeno. Como assim? Como assim? É eu ter a consciência de quem eu sou. Quem eu sou? Eu sou um boneco de barro, andante e falante, carente da graça de Deus. É isso. Eu não sou autossuficiente, eu não sou autoexistente, eu não sou competente para nada. Quem aqui se garante? Amanhã eu vou estar vivo, semana que vem, daqui 10 anos eu estou por aqui ainda. Humildade. Humildade é entender que nós só estamos aqui pela graça de Deus. Mansidão, e mansidão aqui não é fraqueza. Mansidão aqui é dar o domínio da vida ao governo de Deus. A palavra mansidão na língua grega é praeis, é quando
O próprio Senhor Jesus, no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, no Sermão do Monte, vai dizer assim: bem-aventurados, felizes são os mansos. Quem são os mansos? São aqueles que deixaram o cabresto do Espírito Santo de Deus te dominar. É isso, essa é a palavra. Então, de vez em quando, eu me vejo, o cabresto do Espírito Santo em mim, e o Espírito Santo falando assim comigo: calma, Daniel, calma, sossega aí, cara. Vem pra cá, ó. Não, agora nós vamos para lá. Agora anda. Vai, Daniel, bora. Sai daí. É isso. Por quê? Porque se deixar solto, mansidão. Não tem a ver mais comigo, tem a ver com o domínio do Espírito Santo de Deus na minha vida. Paciência. Paciência aqui é uma recusa em explodir, em falar fora da hora, em reagir fora de hora, em desistir. Eu tenho que ter paciência, segura, aguenta. Paciência com o cônjuge, paciência com o filho, paciência com a igreja, paciência com o pastor, paciência com o vizinho, paciência com o patrão, paciência com o funcionário. Paciência. Paciência. Olha para Jesus. Jesus tinha autoridade. Ele podia andar e falar assim: você sabe com quem que você está falando? Ele podia fazer isso. Mas em nenhum momento na jornada ministerial de Cristo Jesus você vê Jesus sendo áspero. Jesus tinha poder sobre tudo e sobre todos, e você não vê Jesus se impondo. Pelo contrário, ele gera uma decepção no coração dos discípulos quando eles descobrem que ele é o Messias. Falam: agora chegou a hora, nós vamos colocar Roma no chão. Agora sim, cadê, Senhor? Cadê o exército? Cadê as armas? Aí Jesus fala assim: opa, o meu reino não é desse mundo. Vocês estão equivocados. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Aí é balde de água gelada no coração dos discípulos. Por quê? Porque ele tem poder. Mas ele usa o poder dele para realizar um movimento na nossa direção de revelação do seu amor e do seu cuidado. Ele tinha razão em todo o tempo, mas ele preferiu revelar o amor. Está lá com a mulher samaritana, pecadora. Está lá com a mulher adúltera, pega em flagrante, pecadora. E a palavra dele não é sem vergonha, hein? Está vendo? Não, olha, cadê os teus acusadores? Vai, não peques mais. Se eles não te condenaram, muito menos eu. Vá, viva uma nova vida, viva de forma leve. Isso é amor. E é esse caráter que o Espírito Santo de Deus deseja imprimir nos nossos corações. Então a pergunta nesta manhã aqui na verdade, não é o que define a nossa presença. Nós onde estamos dispostos a ser um canal da paz de Deus, ou a gente está espalhando, jogando lenha na fogueira? Quando a gente se aproxima, quais são os efeitos colaterais da nossa presença? Será que estamos revelando a humildade do Senhor em nós, atentos às necessidades? Ou sempre estamos prontos a buscar a satisfação dos nossos prazeres, da nossa própria vontade? E esse caráter que o Senhor deseja encontrar em nós, ele tem um campo de prova. E não é no domingo no culto. Que é a terceira lição que Paulo traz para nós. A vida boa se torna visível quando o ego perde o governo dos relacionamentos. Veja o que dizem os versos 13 e 14. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor. Aqui o texto está colocando o pé no chão, na vida real. O que o texto está mostrando? O seguinte: olha, onde há convivência, há desgaste. Não vamos trafegar pela vida achando que nós vamos nutrir uma intimidade e essa intimidade não vai revelar quem nós somos e esse revelamento não vai incomodar o coração do outro. Vai sim. Porque onde há relacionamento, há frustração. Onde há frustração, há necessidade de perdão.
Porque não dá, você não sustenta um relacionamento sem essa postura. E suportem-se aqui é um realismo santo. Por quê? Porque alguém vai te cansar. Alguém vai te estressar. Alguém vai te tirar do sério. Alguém vai dizer para você uma palavra que você não está pronto para ouvir. Alguém vai ter um tipo de comportamento que vai te irritar. Vai. E eu tenho uma outra notícia para você. Você fará o mesmo na vida de alguém. Porque nós somos esquisitos. O povo esquisito somos nós. E aí Paulo vai e diz, quer sobreviver? Perdoe. E perdão não é chamar o mal de bem. Perdão não é tratar o pecado como detalhe. Perdão é você recusar deixar que a ofensa governe o seu coração. E eu disse isso aqui e vou reforçar. O que tem de gente hoje em dia indo para a cama com 3, 4, 5 almas, não é brincadeira. Vai para lá, deita, mas traz uma alma acorrentada na sua alma de 10 anos, de 5 anos, da semana passada, do mês passado. É gente que está presa, por quê? Porque não foi alcançada pelo perdão, pela reconciliação, pela compaixão, pela misericórdia. E às vezes a gente acha que isso faz mal para a gente. Faz mal para os outros, mas isso faz mal para a gente. Eu lembro que eu fui ensinar uma lição para o Gustavo. O Gustavo devia estar ali por volta de seus 7 anos de idade. Ele chegou em casa irritado por conta de uma situação que um colega dele tinha feito. E ele contou que ele tinha reagido e não estava muito disposto a pedir perdão e nem receber perdão. Eu falei, beleza. Fui com ele para o quintal de casa, peguei um blackout que a gente tem em casa, né? Ele estava lá, um blackout branco. Do outro lado eu coloquei um saco de carvão e falei assim para ele, filho, tá vendo ali aquele blackout? Aquilo ali é o seu colega. Então você vai pegar aqui agora, tudo que está aqui, você vai lançar nele. Cada carvão desse é uma palavra, é um desejo seu, pode descer o sarrafo. Aí ele começou a pegar carvão e começou a jogar. Na hora que ele estava suado, que praticamente já estava encerrando o saco, eu falei, pronto? Ele falou, pronto, pai. E aí, filhão? E aí que... Falei, legal. Aí eu olhei, como era um blackout, ele é mais plastificado, né? Deu uns 4 arranhãozinhos de carvão lá. Aí eu falei, vem cá agora. Aí entrei com ele em casa, fui com ele na frente do espelho. Ele estava... Como é que é o nome da... Fala aí. Fala, gente. Foligem. Isso, foligem de carvão. Daqui até a ponta do pé. A mão toda imunda, a roupa toda imunda. Aí eu falei assim, filhão, fez mais mal em quem? O efeito colateral aqui gerou mais dano em quem? Pode perguntar para ele. Ele está lá nos adolescentes agora. Pergunta assim, fala para mim a lição que seu pai fez com você sobre o carvão. Ele entendeu que muitas das manifestações emocionais nossas para com o outro, elas acontecem dentro da gente e elas destroem a gente. Porque tem uma coisa que a psicologia, e temos profissionais da área aqui, comprovam e atestam por meio de estudos, é que o nosso cérebro ele não tem a distinção do que é real e do que é imaginário. Não tem. Por isso que a turma ansiosa, a turma das síndromes aí, se machucam. Por quê? Porque você está imaginando uma coisa que não existe, só que o seu organismo está reagindo como se aquilo estivesse acontecendo. Aí você está nutrindo o mal, o ódio, o rancor pelo outro. O outro não está nem aí para você, nem sabe que você existe. E você está se corroendo por dentro, porque o mal está dentro de você, o sentimento está dentro de você. E é isso que o apóstolo Paulo está mostrando aqui para a gente. O que a gente está fazendo da nossa vida? Porque é na lida, no dia a dia, na dinâmica de estarmos com as pessoas que nós vamos mostrar quem nós somos. E qual que é o fundamento? Está aí, como o Senhor os perdoou.
É aqui que a gente vê quem é de Deus ou quem não é de Deus. Porque vocês responderam semana passada um trote que eu dei em vocês, quando eu perguntei assim, quais são os 2 maiores mandamentos? Todo mundo prontamente disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e ao teu próximo como a ti mesmo. Errado. Porque os 2 maiores mandamentos são, isso é o resumo da lei, os 2 maiores mandamentos é amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, alma, força e entendimento, e amarás ao teu próximo, João 15, como eu te amei, disse Jesus. E está aqui Paulo dizendo, como o Senhor os perdoou, lembrem-se de que antes de tudo vocês foram alcançados pelo perdão de Deus, então vocês têm, eu vou colocar entre aspas aqui, mas esse é o sentido, um débito. Vocês devem. Há um filme, quem não assistiu, vale a pena assistir, chama O Conde de Monte Cristo. Tem 2 versões, a mais nova e a mais antiga. A mais antiga é com aquele que fez Jesus lá do Paixão de Cristo. Eu não consigo pronunciar o nome daquele. Jim Caviezel, isso aí. Aí tem uma hora lá na cena, que ele sai lá do presídio, e aí ele vai parar numa ilha, e lá estão os piratas. E aí tem o capitão, fala, opa, chegou gente nova aqui. Aí pega um cara da tripulação e fala assim com ele, eu quero ver vocês 2 agora lutar, quem sobreviver vai ficar no barco. Olha aí. Vai ficar no barco. E aí começa a luta e de repente o Jim coloca o camarada de bruço e coloca a faca no pescoço dele. E aí ele olha para o capitão, o camarada sabe, e diz o seguinte, capitão, pensa bem, para que você vai matar um camarada se você pode ter mais um no barco? Então são 2 o que tem um. Aí o capitão, é verdade. Aí na hora que ele arruma um jeito de poupar a vida do camarada, o camarada agarra a gola dele e diz o seguinte, olha, eu juro pelos meus antepassados, pelos meus ancestrais, que eu vou viver para você. Porque você poupou a minha vida, eu devo a minha vida para você. Nós deveríamos agarrar com todo carinho o colarinho de Jesus e falar assim, Jesus, eu vou viver para o Senhor, eu devo a minha vida para o Senhor. Porque o Senhor me perdoou, porque o Senhor me alcançou. O Senhor tem sido gracioso comigo, então não tem outra forma de eu reconhecer, de retribuir, senão viver para o Senhor. Por isso que o apóstolo Paulo está colocando aqui, muda a postura. Você não é um filho, uma filha de Deus. Pare de olhar apenas para a ofensa. Pare de ficar sendo tomado apenas na direção de um coração endurecido. Olha para a cruz, olha para aquilo que Jesus fez por você. E constrangido, transborde este perdão para quem te ofendeu. Por isso que o apóstolo Paulo, inclusive no capítulo 13 de 1 Coríntios, vai dizer o seguinte, olha, o mais importante de tudo não é o dom de línguas, não é a profecia, não é a cura, não. O mais importante de tudo é o amor. Porque o amor é que sustenta tudo. O amor é a base de tudo. Gente, a vida boa custa caro pro orgulho. A vida boa custa cara pro orgulho. Por quê? Porque eu tenho que abrir mão do que eu acho, do que eu desejo, da minha vontade, do meu ego absoluto. Eu tenho que destronar o ego. Eu tenho que deixar Deus nesse assento, para que Ele ocupe esse lugar, para que então, por consequência disso, diz Paulo, nós possamos usufruir da paz de Cristo, que é o 4º ponto, a vida boa floresce quando essa paz de Cristo governa o nosso coração, versículo de número 15. Que a paz de Cristo seja o juízo em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo. Paz aqui não é um sentimento individual. Paz aqui é algo que governa os nossos corações. Há uma harmonia, há algo que altera o ambiente. Você já viu aquela pessoa que chega, tudo fica bem? Ela só chegou, ela não fala nada. Mas ela pacifica. Parece que o céu tocou o chão. Agora tem aqueles gambás espirituais. Você conhece gambá espiritual? Tem gente que quando chega, fede, azeda o ambiente e não fala nada. A 100 metros de distância, diz assim, gente, tem alguma coisa errada acontecendo aqui. Estava tudo bem. Aí chega o azedume espiritual daquela alma apodrecida, que reclama de tudo. De tudo. Aí me faz lembrar, porque tem gente, né, que a pessoa não quer te ver feliz. O camarada foi no barbeiro, está lá cortando o cabelo,
E aí, porque barbeiro tem interesse de saber tudo da sua vida. Se você quiser saber da sua vida, pergunte para o barbeiro. Aí você está lá, conversa, vai aí, está cortando o cabelo, como é que estão as coisas e tal. Falou, rapaz, tô porque eu vou fazer uma viagem. Ah, é? Para onde? Eu vou para a Itália. Aí, tomado pela inveja, o barbeiro olha para ele e fala assim, ih, rapaz, você já comprou sua passagem? Já. E qual foi a companhia? Ele falou lá o nome da companhia. Eu falei, essa companhia aí está no índice das companhias mais problemáticas do mundo. Isso dá problema direto. A aeronave fica no chão, voo atrasa. E o camarada está lá quietinho. E não satisfeito, o barbeiro continuou. E você já reservou hotel? Já. Naquela rede e tal. Ih, rapaz, aquela rede, ouvi falar que tem mofo no travesseiro, que o negócio lá é complicado, café da manhã mofado. E se eu fosse você, repensava essa viagem sua. E não satisfeito, antes de acabar o último corte lá, o barbeiro perguntou, e você pretende fazer o quê? Rapaz, eu estou indo lá, imagina, estou indo em Roma, quero conhecer, pisar numa cidade histórica e quero ter a oportunidade de ver o Papa. Você está achando que você vai ver o Papa, né? O Papa aparece uma vez no ano e olha lá. Então você vai perder viagem. Se eu fosse você, ia para outro lugar, mas não vai para Roma não, que não vai dar certo. O cara tentou de tudo quanto foi jeito azedar a alma e a viagem do camarada. Beleza, o tempo passou, o camarada fez a viagem, voltou, sei lá, 30 dias depois ele volta para poder aparar o cabelo, ele chegou, aí o barbeiro já estava doido para saber o que tinha acontecido. Né? Começou a cortar, e aí, rapaz, como é que foi a viagem? Rapaz, eu nem te conto. Como é que foi? Cheguei no aeroporto, você acredita que eu cheguei no balcão, a menina falou assim para mim, olha, eu tenho uma informação para dar para o senhor. A classe econômica está lotada, deu overbooking. E aí o barbeiro já estava doido para dar um aleluia, né? Aí ele falou assim, você acredita que ela fez um upgrade e eu fui de executiva para a Itália? Aquele atendimento maravilhoso, eu fui deitado, cheguei lá, depois de dormir horas no voo, foi um negócio extraordinário. Aí o barbeiro, não satisfeito, né, falou assim, mas no hotel deu tudo errado, né? Falei, nossa, eu nem te falo. Cheguei no hotel, a menina falou assim, olha, tivemos um problema aqui, está tendo evento na cidade, e nós vamos precisar remanejar o senhor e vamos ter que colocar o senhor. A única suíte que a gente tem, o senhor vai ter que ficar na presidencial. Tem algum problema para o senhor? Ele falou, jamais. Aí o barbeiro já não se aguentava mais. Ele falou, mas o Papa mesmo você não viu, né? Ele falou, rapaz, aí que você não vai acreditar mesmo. Tá eu lá na Praça São Pedro, aquela multidão de gente, quando de repente sai alguém da guarda real, papal, olha no meio da multidão, aponta o dedo e fala assim, você aí, ó, vem aqui. E aí eu lá, e ele, aí, você aí, de roupa tal, aí você vem aqui. Falou assim, olha, o Papa uma vez no ano faz um sorteio, e você foi o escolhido para estar com o Papa hoje. Aí tirou lá a proteção, entrou com ele, levou para uma sala cerimonial e falou com ele assim, olha, você vai entrar na sala do Papa, mas você precisa ter algumas orientações antes. Então, nós vamos abrir a porta, lá no final da sala, é uma sala longa, o Papa vai estar sentado na cadeira papal. Você vai chegar, vai andar devagar, vai se posicionar, tem uma marcação no chão, você vai parar ali, vai se ajoelhar, é uma reverência. Você vai se ajoelhar e vai esperar o Papa se manifestar. Combinado? Combinado. Foram até o final do corredor, abriram a porta, aí ele viu o Papa lá no final. Foi andando devagarzinho, se ajoelhou, aí o Papa levantou, e isso o camarada, o barbeiro, ouvindo a história. O Papa se levantou, chegou até em mim, pôs a mão na minha cabeça e falou um negócio no meu ouvido. Aí o barbeiro já não aguentava mais, falou assim, o que o Papa falou com você? O Papa disse assim para mim, filho, quem foi que fez isso com seu cabelo, meu filho? Que cabelinho mal cortado esse seu. Tem gente que tenta azedar tudo. Nós não somos o povo do azedume, nós somos o povo da alegria. A gente tem que se divertir. A gente tem que aprender a olhar para a vida com outros olhos, para experimentar dessa paz de Cristo, que seja juízo no nosso coração. Então a gente não está falando de medo, a gente não está falando de vaidade, a gente está falando aqui de um sentimento que nos controla por dentro, que não é alterado por conta das circunstâncias. Se o voo deu certo, se o voo deu errado, eu não estou nem aí para isso. Por quê? Porque tem algo mais importante acontecendo dentro de mim. E quem sabe eu não seja surpreendido por alguma coisa mais adiante, mais à frente, que transforma aquilo tudo. Porque nós estamos sujeitos às contingências da vida.
Mas aí o apóstolo Paulo, lá em Romanos 8, 28, vai nos lembrar que Deus age juntamente com aqueles que o amam para trazer existência, no meio do caos, aquilo que é bom. Então a gratidão, ela não nega a dor. A gratidão olha para a vida entendendo como que a vida é. O que a gratidão faz é não aceitar que a dor, a agonia, o ódio, a maldade, ela tem a última palavra na minha vida. Não. Não mesmo. Eu contei para vocês, está aqui a Kelly, do dia em que ela foi dar a notícia para mim sobre o diagnóstico que ela tinha recebido e eu tentando preparar o meu coração para de alguma forma ser usado na direção dela, e eu fui surpreendido por uma paz no coração dela e do Wander. Eu fiquei constrangido, mas ao mesmo tempo feliz, porque essa é a lógica do reino de Deus. Não é o diagnóstico que tem a última palavra na minha vida, não. É a paz de Cristo que tem a última palavra na minha vida, porque o Senhor é comigo, e aquele que está dentro de mim é maior do que qualquer coisa que está fora de mim. Eu preciso acreditar nisso. E como que isso aqui se sustenta? Como que a gratidão permanece? Aí Paulo vai dar a última lição para nós nessa manhã. Quando a palavra de Deus habita em nós e entre nós, a vida boa se sustenta quando a palavra de Cristo habita em nós e entre nós, verso 16, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Não é visite o coração de vocês, não, é habite. Há uma grande diferença entre você ouvir a palavra de Deus de vez em quando e você dar morada à palavra de Deus no seu coração. Eu não estou falando sobre postar versículo bíblico na internet, eu não estou falando para ir aquela jornada que alguém inventou esse negócio, vamos ler a Bíblia toda durante um ano. Legal, você quer ler, beleza, mas não faça isso como uma obrigação, porque não faz sentido algum. Se você está lendo como se estivesse lendo uma bula de remédio, um livro qualquer, só para poder chegar no final, lá no dia 31 e dizer, eu li a Bíblia toda. Não faz sentido. Lê uma porção da Bíblia, seja um versículo, mas incorpore aquilo no seu coração, viva aquilo. Eu conheço gente que admira a Bíblia, mas não se submete à Bíblia. A Bíblia é um texto maravilhoso. Eu tinha um professor de constitucional que ele falava, cara, quer aprender a falar direito, a ler, leia a Bíblia, porque a Bíblia é o melhor português mais requintado que a gente tem. Ele admirava a Bíblia, mas ele não se submetia à Bíblia. O que Paulo está dizendo aqui para nós é que quando a palavra de Deus habita ricamente em nós, nós não vivemos mais pautados nos nossos impulsos, nas nossas vontades. A gente vive agora pautado em convicções, em valores, em princípios. A gente sabe agir e reagir à vida. Não baseado no meu temperamento, mas baseado agora no Espírito Santo de Deus. Então a vida boa de Colossenses aqui não é de um cristão como rotulam por aí, bobão. Tem gente que acha que ser crente é ser bobão. Não. Ser cristão é ter consciência. É ter liberdade. Liberdade é eu decidir o que é bom para mim. Porque aí fora, liberdade é você ser obrigado a fazer o que os outros querem. Que coisa maluca é essa? Liberdade é eu ter condições de dizer não. E talvez uma das razões de muita gente viver mal seja exatamente isso. Escutar muitas vozes e não escutar a palavra e a voz de Deus. Tem ruído demais. Para de ficar vivendo para os outros. Para. Busque viver uma vida que agrade o coração de Deus. E aí Paulo fecha dizendo, tudo o que você fizer, tudo, seja em palavra, seja em ação, faça em nome do Senhor Jesus. Tudo. Não é apenas o culto, não é apenas o ministério. É tudo. É a fala em nome de Jesus, é o trabalho em nome de Jesus, é o casamento em nome de Jesus, é o uso do dinheiro em nome de Jesus, é dirigir em nome de Jesus, é acessar a internet em nome de Jesus. É fazer as suas transações profissionais em nome de Jesus. É educar o seu filho em nome de Jesus. É lidar diante da vida com as suas contingências em nome de Jesus. Esse é o convite do Senhor. É isso que Paulo está dizendo aqui. Por isso que esse texto nos traz algumas perguntas simples. Olha para a vida e pergunta assim, eu posso fazer isso em nome de Jesus? Eu posso dizer isso aqui em nome de Jesus? Eu posso reagir assim em nome de Jesus? Tem um clássico da literatura cristã, é lá da época do Rafa, que diz assim, em seus passos o que faria Jesus? É isso. Essa é a lógica.
E o que Paulo, em outras palavras, está mostrando aqui para nós é o que acontece quando Deus reina através do seu Espírito em nós de verdade. Perceba, isso não tem a ver com domingo, isso não tem a ver com a roupa de ver Deus, isso tem a ver com a nossa rotina, isso tem a ver com o nosso dia a dia, lá no seu ambiente de trabalho, isso tem a ver com as suas lutas. E lembre-se, vida boa não é uma vida sem luta. Para de ficar sendo tomado por esse evangelho diabólico triunfalista. Isso não é de Deus, gente. Isso não é de Deus. Isso é autoajuda, isso é feitiçaria gospel. É só ler a Bíblia. Você acha que o próprio Cristo, que não foi poupado pela vida, teve que encarar a vida como ela é? Você vai ser poupado? Eu vou ser poupado? Mas nunca. Então vamos andar com o pé no chão, entendendo, sim, nós teremos tribulação, teremos problemas, teremos dificuldades, mas nós não precisamos desanimar, porque o Senhor é conosco. O Senhor é conosco. A minha oração nessa manhã é que o Senhor nos livre de uma vida correta por fora para os outros, bonitinha por fora para os outros, mas apodrecida e desarranjada por dentro. Não vale a pena. Porque quando a gente vai no espelho, a gente olha para a nossa imagem refletida, a gente consegue alcançar no reflexo do nosso olhar aquilo que se passa na nossa alma, e você sabe o que está lá dentro, no mais profundo da sua alma. Abra o porão da sua alma e deixa a luz do Senhor entrar. Deixa o renovo entrar, deixa a transformação entrar, deixa a salvação entrar, para que você olhe para a vida com outro olhar, com outra perspectiva. Porque o que o Senhor deseja fazer em mim, em você, em todos nós, é uma obra sobrenatural para que a gente viva uma vida boa a despeito daquilo que acontece fora da gente. É isso que Deus deseja. Eu já falei, pega Jeremias 29:11 e coloca no seu quarto, na sua geladeira, no seu banheiro, no seu espelho, no seu carro, no seu celular. Coloca isso lá para você. Faça desse versículo uma promessa para o seu coração. Jeremias 29:11, coloca isso para você. Aproprie-se disso. Saia de manhã proferindo essas palavras no seu coração, para que você seja revestido de Cristo, governado pela paz de Cristo, formado pela palavra de Deus, para que você seja verdadeiramente um vitorioso e uma vitoriosa para a glória do nosso Deus. Essa é a minha oração em nome de Jesus sobre você, hoje, aqui nessa manhã. Você que está ouvindo essa mensagem em qualquer tempo, em qualquer lugar gravado, que a boa mão do Senhor te surpreenda. Amém?